Oi, tudo bem? Eu sou o YT do Tão Seu Esse Meu Eu e esse é um vídeo mais do que necessário direcionado aos pais dos LGBTQIA+, e todos os seres humanos, porque assim, eu acho que antes de tudo, antes da gente ser qualquer outra coisa, a gente é humano e a gente tem que ser respeitado como. Eu tava no Instagram ontem, navegando pelos stories, e eu sigo um ilustrador muito incrível, que ele é bem militudo, inclusive ele faz várias ilustrações relacionadas ao mundo LGBTQIA+. Ele é conhecido por isso nas redes, né? E eu tava navegando no Instagram, entrei no stories desse ilustrador, e nesse stories estava lá a história de um garoto. Esse garoto, ele era gay, ele é, né, gay, e ele não sabia como contar pra mãe como ele dizia isso, ele não sabia de que forma ele expunha a sexualidade dele pra mãe dele, e pro pai, e pra família como um todo. E aí ele escolheu contar pra família da seguinte maneira: ele coletou todas as ilustrações que esse cara fazia de dois homens se beijando e da felicidade de dois garotos se relacionando. Ele juntou várias ilustrações desse artista, imprimiu, colocou numa caixinha e o dia que ele criou coragem, ele foi e entregou pra mãe dele. Não foi fácil, óbvio, o menino relata lá que foi muito difícil, mas o dia que ele conseguiu, ele entregou pra mãe. E aí, quando a mãe abriu, pra ela foi um choque. Ela rasgou todas as imagens, chorou muito, xingou ele e expulsou ele de casa, né? Tanto a mãe quanto o pai, enfim. E aí ele foi morar com uma outra pessoa, ficou fora de casa e desde então ele não teve mais contato com a família. Logo depois que ele saiu da casa dele, o pai morreu e ele não teve mais chance de ter contato nenhum com o pai. E ele ficou sabendo por meio de familiares que a mãe só chorava o dia todo, mas ele também decidiu não entrar em contato com a mãe, porque ele foi super negado. Então aquela negação não saía da cabeça dele, e na cabeça dele também ele tinha que a mãe não queria contato com ele, porque ele foi expulso da casa, né? Mesmo sabendo que o pai tinha morrido, e enfim, que a mãe estava sofrendo, ele continuou fora de casa sem manter contato com a mãe. Um belo dia o celular dele começou a tocar, ele estava na casa da tia, pelo que eu me lembro no stories, ele fala que ele estava na casa da tia. O celular dele começou a tocar, ele tremia, ficou sem coragem de atender, porque era a mãe dele ligando pra ele ficou sem coragem de atender. Aí caiu a ligação, ele não retornou, aí ele pensou, meu, ela deve ter ligado por engano, enfim. Não atendi, não vou ligar de novo. A mãe ligou de novo, e aí ele criou coragem, atendeu, e a mãe falava pra ele que tinha visto stories daquele ilustrador que ajudou o filho dela sair do armário e que esse ilustrador tinha contado sobre a dor que ele estava passando porque ele tinha acabado de perder um amigo que tinha se suicidado, porque esse amigo também foi renegado e ele não aguentou passar por essa dor e ele se suicidou. E ao ver esse ilustrador relatando essa dor que ele estava passando por ter perdido um amigo, essa mãe caiu em si e disse pro filho: volta pra casa, que eu sinto sua falta, eu quero estar com você, eu já perdi o seu pai e eu não quero mais perder tempo de vida, eu não quero perder mais tempo nessa terra com você. Basicamente foi isso que a mãe dele disse pra ele, né? Que ela topava construir novos pensamentos a respeito de relacionamentos homoafetivos em troca de viver momentos ao lado do filho dela. E aí o filho chorou horrores, enfim, e relatou tudo isso pro ilustrador. Foi lá e falou na rede: olha, aconteceu isso, e foi esses stories que eu li. E aí quando eu li essa mensagem, eu me vi naquela história. Porque, pra quem me conhece, os meus amigos próximos, recentemente eu passei por uma situação muito parecida com essa. E eu sei como é passar por isso. E é muito complicado essa situação de ser negado pela sua própria família, de tentar explicar para seu próprio ninho, né? Porque foi ali que você foi criado, foi ali que você foi
gerado, a sua formação como ser humano é ali, é naquele meio. Então, assim, você espera que a aceitação mínima venha dali. Você ser renegado ou rejeitado por qualquer outro meio, ok, você até consegue lidar com essa dor. Mas quando você é rejeitado pelo próprio ninho, é uma dor excepcional. Não é qualquer tipo de dor. Então eu sei como é. E inclusive quando eu tentei explicar sobre bissexualidade, homoafetividade para minha mãe, própria mãe, ela não conseguiu, não entrou na cabeça dela, enfim. E tive vários problemas, inclusive foi um desses motivos que eu saí da minha própria casa recentemente. E aí eu me vi muito nessa história. Quando eu entrei em contato com o ilustrador, porque eu tava muito tocado e eu quis muito fazer esse vídeo. Eu falei, meu, eu preciso contar essa história e eu preciso conversar com os pais das pessoas que são LGBTQIA+, e toda a nossa comunidade, e não só esses casos, mas assim, tem pais que não aceitam filhos por vários motivos também. Eu não consigo nem citar todos aqui nesse vídeo. Quando eu entrei em contato com esse ilustrador, ele me disse que ele também foi expulso de casa. Esse ilustrador, curiosamente, ele foi expulso por simplesmente platinar o cabelo. O pai dele não aceitou ele platinar o cabelo, porque supostamente isso é uma coisa que homens não fazem em determinados territórios brasileiros, sei lá, famílias, metros quadrados no Brasil, no mundo ainda. Em 2020 existe isso. E aí ele foi expulso de casa, ele mora com a tia, e aí ele me contou isso. Ele falou, meu, se eu te contar, eu também fui expulso de casa. E aí eu falei, nossa, sério, você foi expulso da sua própria casa? Ele falou, sim, fui. A minha família ainda não sabe que eu sou gay e eu não pretendo contar tão cedo, porque isso talvez cause um rebuliço que eu não tenho condições de contornar, de lidar, I can handle this, sabe? Tipo, ele não sabe lidar com isso, ele não sabe como lidar com a situação. E aí eu fiquei muito chocado. E eu resolvi fazer esse vídeo pra pedir pra você, pra conversar com você, pai. Na verdade é mais uma pergunta, né? Pra perguntar se realmente vale a pena você desperdiçar momentos incríveis de vida. Que a nossa vida é tão curta, a gente tem tão pouco tempo de vida aqui nessa terra. A gente hoje tá na nossa infância, daqui a pouco tá na adolescência, vida adulta, velhice, morreu. Tem gente que não passa por essas fases todas e simplesmente morre no caminho. Sabe? E assim, vale a pena a gente desperdiçar tempos, momentos maravilhosos que a gente pode ter, viver, se emocionar, chorar junto, estar com nossos filhos por causa de simplesmente uma sexualidade, porque é uma coisa tão irrisória na minha cabeça, a forma como uma pessoa sente prazer ou a pessoa com que o outro escolheu para partilhar a sua vida amorosa é de uma insignificância para você, porque você não está vivendo aquilo, e sim é o outro que está vivendo. É de uma insignificância tão grande do meu ponto de vista, se a gente comparar com o que a gente pode viver ao lado daquela pessoa que a gente ama, que eu pergunto para você, pai, mãe, dessa comunidade, se vale a pena você desperdiçar, pegar aquele filho que foi gerado no seu ventre e que saiu do seu saco, enfim, marido, né, pai, vale a pena você jogar, amassar e jogar no lixo essa oportunidade de viver esses momentos incríveis por uma simples sexualidade, que é um assunto tão amplo que talvez você não seja nem bem definido com a sua própria, que você não sabe nem como você mesmo se sente com relação à sua. Que a gente sabe que no Brasil o número de homens casados que traem suas mulheres... Enfim, eu não vou nem entrar nesse assunto porque... Mas tá, que a sexualidade é um assunto tão amplo que você não sabe, muitas vezes, nem como você se satisfaz, nem você nem descobriu qual é a amplitude da sua sexualidade. É um assunto tão amplo que não cabe numa caixa, não cabe numa gaveta. Você talvez não tenha nem tido coragem de se questionar, de se abrir para esse assunto, de se perguntar a respeito, de se tocar. As mulheres que são mães, que estão mais para lá do que para cá, que já viveram a sua vida quase que inteira, elas muitas vezes nem se tocaram porque a sociedade não se permitiu.
Então, assim, a sexualidade, será que ela tem que tomar esse espaço mesmo na nossa vida? Roubar o espaço do amor que a gente tem? Ela tem que... Não sei, eu acho que a gente tá... Essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Principalmente pai e mãe, porque eu não tenho filho ainda, mas acredito que quando eu tiver, o amor é muito incondicional pra gente colocar em xeque por uma questão tão irrisória, sabe? Muitas vezes, quando a gente decidir voltar atrás, pode ser tarde demais. Essa mãe, quando ela voltou atrás, o filho ainda estava lá. Quando ela assistiu o stories do ilustrador e viu que ele perdeu o amigo, né? E que estava sofrendo com a dor do amigo que se suicidou, ela voltou pro filho dela e falou: filho, venha viver uma vida comigo, eu quero momentos felizes com você. Deu tempo dela consertar o que ela tinha feito. Mas assim, e a mãe do menino que se suicidou? Ele já foi. Ele não tá mais aqui. Não vai dar mais tempo dela consertar. Então assim, talvez quando a gente abrir os olhos, seja tarde demais. Eu deixo esse convite pra gente pensar. É isso. E pra nossa comunidade é força que eu desejo pra todos nós, porque a luta continua todos os dias. Um beijo.